Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora, a de que existe uma nova e articulada estratégia em curso no Brasil para transformar a ciência em uma inimiga pública. Bom, antes de mais nada, é super importante deixar claro uma coisa. Toda essa discussão que a gente vai ter hoje vem de um estudo do site Código Aberto. Eles são uma mídia independente, sabe? E se mantém com doações. Então, como eles pedem, tá aí na tela a chave Pix para quem puder e quiser fortalecer o jornalismo deles. Dito isso, bora pro conteúdo! O ponto de partida do Código Aberto é uma pergunta que, olha, dá o que pensar, e que vai ser o nosso fio condutor aqui. E se a ciência, a produção de conhecimento, virasse um novo grande inimigo no jogo político? E é exatamente aí que a gente entra na primeira parte da análise. A tese é que a extrema-direita no Brasil, que antes mirava em outras instituições, parece que agora está expandindo o campo de batalha, sabe? E o novo alvo seria a produção científica. Olha só, esse slide aqui mostra essa virada de chave de um jeito bem claro. Se antes o grande alvo era o Poder Judiciário, com o STF no centro das atenções, agora, segundo essa análise, o foco se deslocou. A mira está apontada para as universidades, para os centros de pesquisa, ou seja, para a própria espinha dorsal da produção de conhecimento no país. Tá, mas pra quê? Qual seria o objetivo por trás disso tudo? A análise do Código Aberto aponta para uma estratégia com 4 passos que se conectam. Primeiro, desacreditar as universidades. Isso cria um clima geral de desconfiança. O passo seguinte, paralisar a circulação de conhecimento. E aí vem o checkmate. Abrir espaço para submeter a ciência a interesses ideológicos que vêm de fora. E é essa ideia de interesses que vêm de fora que nos joga direto na segunda seção, que é tipo o coração de toda essa tese, a ideia de uma engrenagem transnacional. O estudo descreve um mecanismo que funcionaria de fora para dentro, justamente para atacar as instituições brasileiras. Certo. Mas como é que essa engrenagem funcionaria na prática? O documento desenha um mapa de 4 etapas. Olha só, começa com think tanks, lá fora, produzindo relatórios. Depois, figuras internacionais, tipo Mike Banks, pegam esse material e divulgam. O terceiro passo é aqui dentro. Parlamentares brasileiros importam essa pauta. E, por fim, o Congresso Nacional vira o grande palco para dar uma cara de legitimidade para tudo isso. E aqui tem um ponto que, para mim, é fascinante, a divisão de tarefas. A análise destaca 2 figuras principais, Mike Benz e Michael Shellenberger. O Benz, que já foi do Departamento de Estado americano, entraria com a parte, digamos, institucional, o discurso geopolítico. Já o Shellenberger seria a cara midiática, o cara que traduz essas ideias complexas para uma linguagem mais popular com um apelo político gigante. Um completa o outro, sabe? E no meio dessa máquina toda tem uma peça-chave. A Foundation for Freedom Online, a FFO. Ela foi fundada pelo Mike Benz e publicamente se apresenta como uma defensora da liberdade de expressão. Só que a análise do Código Aberto sugere outra coisa, que a função real dela seria criar e espalhar essas teses de uma suposta censura digital, mirando especialmente em países do sul global, como o nosso, o Brasil. Ok, então a gente viu como a narrativa é construída lá fora. Agora vamos ver como ela desembarca e ganha corpo aqui no Brasil. É o que a gente vê na terceira sessão. Como o Congresso Nacional acaba virando um palco para dar um verniz de legitimidade, uma cara de coisa séria para essas ideias. A análise foca numa audiência pública bem específica, que contou com parlamentares como Felipe Barros, Sóstenes Cavalcante e Caroline de Toni. E o jeito que o documento descreve o clima é bem forte. Diz que não parecia um debate técnico, sabe? Era mais como um tribunal improvisado, ou uma encenação. O foco não era apurar fatos, mas sim gerar frases de efeito, construir manchetes. E é nesse palco montado que o Mike Benz solta sua acusação mais pesada. Segundo a transcrição da fonte, ele diz que o Brasil se tornou um dos epicentros globais da arquitetura de repressão digital. Mas a parte mais chocante é onde ele diz que essa repressão estaria nas universidades públicas. Essa frase, gente, é o resumo da ópera. O Benz teria dito que as universidades brasileiras são um laboratório de censura exportado para o mundo. Pensa no peso disso. É uma acusação que pega os centros de pesquisa, que muitas vezes estudam e combatem desinformação, e os pinta como os grandes vilões da liberdade. Beleza, a semente foi plantada lá no Congresso. E aí, acaba por aí? Não. A quarta parte da análise mostra exatamente o passo a passo de como esse conteúdo é amplificado para criar o que eles chamam de roteiro da desinformação. De acordo com o estudo, a coisa entra numa espécie de ciclo vicioso. As falas da audiência são picotadas em vídeos curtos, perfeitos para viralizar. Daí influenciadores pegam esses cortes e exploram ao máximo. Logo depois, veículos de mídia alinhados dão um baita espaço para isso. Um passo vai alimentando o outro e o resultado final, segundo a análise, é um só.
minar a confiança do público nas instituições de ciência. E por trás de tudo isso, tem uma tática central que a análise chama de inversão narrativa. A ideia é genial de um jeito meio assustador. Você pega o trabalho científico de combate à desinformação, que é basicamente uma defesa da democracia, e vira ele do avesso. Você apresenta isso para o público como se fosse censura, como se fosse perseguição política. O herói vira o vilão na história. E para fechar o raciocínio, o pessoal do Código Aberto faz um convite. Vamos olhar para o passado. A quinta e última sessão traça um paralelo bem forte entre essa estratégia de hoje e táticas que foram usadas lá na época da ditadura militar no Brasil. Olha que impressionante essa comparação. Na ditadura, a acusação para cima da academia era de subversão. Era essa a justificativa para reprimir. Hoje, de acordo com a fonte, a acusação mudou de nome, agora é censura digital. Mas o objetivo seria o mesmíssimo: descredibilizar, neutralizar a ciência. A embalagem é nova, mas o produto como argumento texto é o mesmo. E as semelhanças não param por aí, não. Nas duas épocas, a gente vê a mesma jogada: transformar o lugar do conhecimento num lugar suspeito. Tratar a universidade como uma inimiga que precisa ser controlada. E talvez o paralelo mais assustador seja esse: usar um discurso de segurança para legitimar os ataques. O que antes era segurança nacional, hoje virou a segurança da liberdade de expressão. Então, qual é o grande recado da análise do Código Aberto? É este: existe uma coreografia, uma engrenagem internacional funcionando. E o primeiro passo, o mais fundamental para qualquer defesa da democracia, é simplesmente reconhecer que isso existe. É entender como essa máquina funciona. E para encerrar, fica a reflexão que o próprio estudo deixa no ar. Quando o conhecimento em si virou alvo, quando a ciência passa a ser atacada de forma coordenada, a pergunta que realmente importa é: o que está em jogo para o nosso futuro e para a nossa democracia? Fica aí para a gente pensar. Obrigado pela companhia nesta análise.